Paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. Ali fala da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, da ovelha quebrada, da ovelha enferma. Eu fico pensando, um homem ele tem uma criação de ovelhas, e quando as ovelhas chegam no aprisco, ele conta as ovelhas. Ele tem 100 ovelhas, e quando ele conta só tem 99. A Bíblia diz que o bom pastor ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu ou se desgarrou, ou a ovelha que se machucou, ou a enferma que adoeceu. Como uma ovelha que se perdeu, como ela vai voltar? Como a ovelha que se desgarrou, como a ovelha que está enferma, doente, como a ovelha que foi atacada pelo lobo, pelo inimigo, uma ovelha que não consegue andar, que foi brutalmente agredida, ferida. Como essa ovelha vai voltar sozinha para o aprisco? A Bíblia fala que o bom pastor, ele tem até um hino que se cantam, que das 99 ovelhas e do pastor que vai buscar a ovelha perdida, ou a ovelha desgarrada, ou a ovelha quebrada, ferida ou enferma. Eu louvo e honro e glorifico o Senhor Jesus, porque Ele é esse bom pastor. O Senhor Jesus, Ele busca a ovelha. Ele fortalece a ovelha. Ele alimenta a ovelha. E Ele traz a ovelha ao aprisco. É interessante que a pessoa está fora da congregação e muitas pessoas falam que a ovelha deve voltar, mas elas não buscam a ovelha. Elas só discursam. Elas cantam, elas pregam, elas ensinam nas escolas bíblicas. E o pior é passar pela ovelha todo dia. Sabem onde a ovelha está, sabem como encontrar a ovelha e não a buscam. E quando o Senhor Jesus pega a ovelha, sara a ovelha, cura a ovelha, fortalece a ovelha, aí muitos querem glória e honra e louvor pela ovelha, mas não foram elas que buscaram a ovelha. Não foram elas que resgataram as ovelhas.
Não foram elas que cuidaram, que alimentaram, que fortaleceram a ovelha. Foi o Senhor Jesus, o bendito Espírito Santo. E algumas pessoas ainda querem louvor e honra e glória pelo trabalho que elas não fizeram. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos. E elas deixarão de apacentar as ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés, e beber as profundas águas, senão que lameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz:
Eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e o gado magro, visto como com um lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que mais não sirvam mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. E eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. E fareis com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarei no deserto seguramente, e dominarão nos bosques, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão do que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o ópio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Eu estou muito curioso para ouvir quem exorta, admoesta, repreende sobre o clamor. Como alguém prega, ensina, canta sobre clamor, mas quando alguém está clamando, repreende. Escolhei hoje a quem servis, a Deus ou ao mundo, porque o reino de Deus ou o mundo está dentro de vós. A paz do Senhor Jesus. Amém.